Agora vamos lá. Então, no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo tem todo um conjunto de informações de forma a pensarmos sobre a oração. E uma das formas que nós temos lá é a eficácia da prece, a leitura da prece, modo de orar, a felicidade da prece. Tem uma série de informações interessantes no capítulo 27. Porque, eu não sei se vocês sentem isso também, algumas pessoas oram bastante, mas tem uma espécie de uma frustração, porque tem a sensação de que não recebe nada daquilo que elas estão pedindo, né? Normalmente a gente faz isso, a gente gosta de pedir bastante nas nossas preces, né? Dificilmente a gente agradece alguma coisa. É que nós somos filhos. Vocês já perceberam como são os nossos filhos? Eles são mais ou menos assim, né? Eles são mais ou menos assim. Normalmente eles pedem bastante, não é mesmo? E dificilmente eles agradecem alguma coisa. Mas nós, como filhos de Deus, mais ou menos somos assim também. Nós gostamos de pedir, pedir, pedir. E muitas vezes nós esquecemos que não podemos receber aquilo que nós estamos pedindo. Bom, tem uma espécie de uma parábola que o Kardec coloca para a gente que é interessante. Ele fala nessa parábola, a felicidade da prece, eficiência da prece, que num determinado momento o senhor está no deserto e está morrendo de sede, não aguenta mais andar, está queimadíssimo, está tudo atrapalhado, ele não sabe para onde ir. Aí ele faz um pedido a Deus, mas passa também e continua do mesmo jeito, e de repente ele tem a ideia de continuar numa direção. Aí ele passa naquela direção, depois que ele passa ali numa elevação, ele percebe que tem um lugar para beber água logo em seguida. Aí ele reúne ainda mais as suas forças, chega até o lugar e sedenta-se com aquela água e bebe, feliz, não é? Bom, o Kardec fala assim, se ele for uma pessoa humilde, ele vai falar assim, Senhor, muito obrigado, graças a Deus, não é? Que o Senhor me deu essa inspiração, de eu poder ir para essa direção, porque no deserto, imagine só, a gente pode escolher que lado que nós vamos, né? E ele acertou direitinho, foi na direção certa e encontrou o lugar para beber água. Se ele for uma pessoa orgulhosa, fala assim, nossa, que pensamento bom que eu tive, né? Consegui sair dessa direitinho, né? Consegui seguir em frente com a minha inteligência, né? Com a minha capacidade de conseguir sobreviver, não é? Bom, aí a pergunta que tem lá é que esse anjo que foi orientador dele, ele não se faz perceber quem ele é, ele não se mostra, né? Porque existe uma razão, duas razões, aliás, que a gente precisa levar em conta. Primeiro, é para testar, por assim dizer, a fé daquele que está vivendo aquele drama, né? E segundo, para saber se ele realmente tem humildade suficiente para reconhecer que aquilo não foi dele, né? Essa é a segunda coisa que acontece. Mas tem uma coisa que é muito legal, ele é obrigado a tomar iniciativa, ele tem que fazer alguma coisa. A água, o poço de água não veio até ele, não choveu na cabeça dele. Olha só que interessante. Porque na maioria das vezes a gente se esquece disso e acredita que Deus vai nos atender assim, nós sentados no nosso sofá, por exemplo, né? Ou deitadinho na nossa cama, na cadeira na mesa da sala. Quantas vezes a gente não esperou o emprego bater na nossa porta? Você não está precisando trabalhar? Olha, tem um emprego maravilhoso, de chefe, viu? É aqui perto, você nem precisa pegar ônibus nem nada, né? Você vai ser chefe, você vai ter um bom salário, né? Vai trabalhar pouco, não é? Quantas vezes a gente não queria que o trabalho inglês aparecesse pra gente, não é? Mas muitos de nós, às vezes, vai conseguir aquilo que aspira, mas precisa tomar iniciativa, né? Precisa ir lá, procurar, conversar, perguntar, escafunchar, procurar de todas as formas possíveis para encontrar aquilo que precisa, não é? O alimento tão sagrado que nós temos. Já pensaram se a gente ficasse em casa esperando ele chegar? Alguém vai bater na nossa porta e falar assim, é daqui que estão precisando de uma cesta básica, aí traz, dá na mão da pessoa a cesta básica, né? E a pessoa em casa, sossegadona e tal, nem levanta do sofá, já dá ali mesmo, nem precisa levantar porque cumprimenta a pessoa sentada mesmo, né? Então não tem iniciativa, quer dizer, é claro que a mesma situação é aquela situação pela qual a gente está procurando, vai buscando, vai procurando saber onde a gente pode conseguir, nós estamos com dificuldades, vamos bater numa porta, em outra, vamos ter negativas, vamos às vezes passar um pouquinho de nervoso, vamos às vezes até se humilhar um pouquinho, mas se a gente procurar e bater, procurar, a gente vai conseguir encontrar, não é isso que acontece?
alguma coisa, que nem no meu caso, eu quis aprender a tocar violão. Aí eu fiquei sentado lá no meu escritório, esperando que o violão viesse sozinho lá no meu escritório, né? Que a professora vinha junto, ensinava eu a tocar, né? Não acontece umas coisas assim, né? Aí a professora veio junto para tocar, né? A gente não procura a iniciativa de ir atrás, de dedicar um tempo, de dedicar uma disciplina, dedicar aquilo que precisa para chegar onde precisa. A gente quer aprender a fazer um bolo. Aí você fala assim, eu já sei fazer porque eu vi na internet o bolo, né? Aí você vai lá e faz aquele bolo na internet, você vê que maravilha que ele fica, não é? Você sabe que eu descobri, não vamos falar isso com a Ana Maria Braga, viu, gente? Não vamos comentar isso com ela, tá? Mas eu descobri que a Ana Maria Braga não dá todas as coisas que precisa fazer no bolo, sempre falta alguma coisa. Vocês sabiam disso? Quantidades, tempo de forno, não é? Coisas assim, a quantidade de açúcar, a quantidade de óleo, de azeite, de ovos, ou de farinha, sempre tem alguma coisa que ela não fala. E aí o nosso bolo não dá certo, obviamente que não dá certo, né? Mas como é que a gente aprende? Perseverando, fazendo uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, aí a gente consegue ir acertando, vai ficando bom. Uma vez a gente erra no açúcar, outra vez erra no óleo, outra vez erra no ovo, outra vez erra na farinha, mas a gente vai indo, acertando, até que chega aquela hora que a gente já sabe também fazer aquele bolo, que alguém pergunta, como é que faz? Fala assim, você pega um pouco de farinha, depois você joga umas gotas de óleo, depois você põe 2 ovos, depois você... Mas eu quero saber quantidade. Tanto bom. Eu quero saber quantidade, e as pessoas não explicam pra gente as quantidades, né? Aí aquela forma didática, assim, 2 colheres e 54 gramas, 37,5, sabe? Assim, umas coisas assim. O forno não pode passar de 105 graus e 30. Essas coisas, né? E aí é por isso que a gente vai mais perseverando, a gente vai acertando. Se a gente desiste na primeira, aprender a dirigir. Vai aprender a dirigir, não é? Aí primeiro as pessoas que vão ensinar você já tem que estar ciente que vão quase morrer de infarto do coração, qualquer coisa assim, não é? Todo mundo sabe disso, não é? Mas se a gente não perseverar, a gente não aprende. Então a gente precisa perseverar, reconhecer os erros, ter humildade de reconhecer. É isso que nós precisamos colocar na prece. Nós precisamos entender que nós temos que também fazer a nossa parte. Não é só esperar, pedir e esperar. Está doente, está com problema de saúde, eu vou ficar aqui na cama orando bastante. Tem um amigo meu que ele tem um problema no coração, de vez em quando dá um ciricutico no coração dele, aí ele fica assim, orando, pedindo para Deus ajudar. Aí um dia ele estava fazendo isso, e ele teve um cochilo, levou um cochilo assim, ele percebeu que alguém teve a impressão que pôs um tapete em cima dele, assim, um tapete, né? Sentiu o coração assim, mais ou menos equilibrado, só que uma voz lá no fundo estava falando para ele: Deus ajuda o homem através do homem. E o que ele entendeu com isso? Que ele tinha que ir no médico. Olha só. Então a gente não pode ter essa ideia de que o nosso Criador vai ter que parar todo o universo para vir aqui e atender uma necessidade que nós podemos resolver com as nossas mãos. Que habilitou um monte de gente que pode resolver. Talvez a gente não encontre a pessoa certa, não é? Mas tem um monte de gente com capacidade de resolver os nossos problemas e nos ajudar, nos orientar, nos encaminhar, nos dar condições. Tem um monte de gente que é capaz de fazer isso. Mas a gente não quer, a gente quer ficar esperando. Não é assim que funciona? Então a prece precisa estar aliada à iniciativa. Quanto mais a gente tomar iniciativa, mais a gente vai percebendo que, sabe, aquela coisa assim, uma pessoa parece que vai pegando na sua mão e vai te encaminhando para esse ou para aquele lugar. Aí você tem uma inspiração que não é nossa, porque os nossos amigos, eles não se mostram. Eles não se apresentam e falam assim: agora, Boreta, está precisando de emprego? Então vem comigo que eu vou levar você para um lugar que tem emprego. Aí leva a gente para um lugar que tem emprego e fala: quê? Trabalhar nesse emprego? Não quero não. Então pode deixar que eu vou procurar. Vamos no outro agora que eu tenho aqui na minha lista. Vamos lá e pega você leva no outro emprego. O dia inteiro de pé? Não quero não.
Ah, então não deu esses dois certo. Então vamos para o terceiro, mão para você ter. O quê? Puxar a vassoura o dia inteiro? Não quero de jeito nenhum, que é isso? Ah, então vamos para. Aí tem uma lista de emprego para dar para a gente. Imagine só como que é. Agora, se você está tomando iniciativa, o que você faz? Você vai lá e fala assim, bom, esse aqui eu não gosto muito, esse aqui não tem nada a ver, esse aqui não sei, esse aqui tá, não tem qualificação, mas esse aqui eu posso fazer. Aí você vai lá, com iniciativa. Esse tipo de trabalho eu posso fazer. Então você, não consegue fazer trabalho nenhum. Aí a gente vai falando, meu pai, o que eu posso fazer? Eu fiquei apavorado esses dias para trás, porque eu pensei assim, agora eu sou aposentado, né? Mas e se eu tivesse que trabalhar? Que serviço que eu ia fazer, né? Fiquei pensando nisso. Meu Deus do céu. Cuidar de casa, eu não sei. Lavar roupa, passar roupa, também não sei. Fazer comida, bolo, doce, salgadinho, essas coisas, também não sei. Falei, meu Deus do céu, eu vou estar lascado. A gente não tem qualificação nenhuma. Pensem assim, se de repente vocês tiverem que fazer alguma coisa diferente do que vocês fazem, o que vocês fariam? A gente não sabe. Aí, eu peguei um trem uma vez, aí vi uns homens gritando, jardim não sei das quantas, só falta 2 e tal. Aí eu desci, assim, tinha um monte de carro parado. Falei, acho que isso eu podia fazer, né? Levar as pessoas para casa, motorista. Aí pensei assim, bom, eu podia melhorar minha carteira de motorista e ser um profissional motorista. Aí eu posso dirigir ônibus. Já é alguma coisa, né? Mas se o ônibus ficar muito chato, eu posso melhorar minha carteira e posso dirigir carga perigosa. Aí eu enrico, em 5, 10 anos eu estou rico, carregando carga perigosa, pronto, aí eu resolvi meu problema. Então, se eu quiser, daqui 5, 10 anos eu estou rico, não é? Mas então, vejam, depende de iniciativa. Mas dificilmente a gente consegue pensar claramente. O que a gente gosta muito é que os outros resolvam os nossos problemas, não é? Ai, mas é tão bom. No nosso tempo, quem tem um cabelinho branco sabe disso. A gente ficava devendo R$50 no banco, a gente nem dormia de noite. Meu Deus do céu. Está devendo no banco, vai telefonar, vai falar com meu pai, que vergonha, um negócio assim. Ficava tudo, né? Tudo assim, tocado. Hoje os nossos filhos devem 20, 30, 50 mil no banco, está dormindo sossegadão, não está nem aí. Está quase perdendo o carro, está andando com o carro normal, está tudo certo. Não conhece o dinheiro, é só cartão. Então. Não conhece a espécie. Só o plástico. O meu neto falou isso, vou lá no McDonald's, eu falei, mas eu vou estar sem dinheiro. Ele falou, passa o cartão. Não é fácil passar o cartão? É facinho, né? Quando eu era queria, né? E o pai estava duro, né? Queria escolar, não tinha aluno. Queria ir no McDonald's? Ele não sei o que ela queria falei, lá. dá um cheque. Dá um cheque. A gente dava cheque adoidado. Então faz isso. Ai, como é bom quando alguém resolve os nossos problemas. E a gente tem esse hábito infeliz de acreditar que as pessoas têm que resolver os nossos problemas. Então, quando você chega agora em casa, come uma comida lá gostosa, suja, tudo quanto é coisa, deixa tudo lá na pia e vai dormir sossegadão. Não é? Aí, no dia seguinte de manhã, alguém que acorda, pensa assim, nossa, como essa pia está cheia, eu preciso deixar isso aqui em ordem, porque senão o trabalho não anda logo cedo, aí você, 4 horas da manhã, está lavando louça. Olha como é gostoso levantar de manhã. Tem café. Nem quer saber quem lavou a louça, quem não lavou, não quer nem saber. Então vejam as nossas preces, nós temos esse costume também. A gente quer que Deus resolva os nossos problemas de saúde, não quer? Problema de saúde. Mas tem coisa que Deus não pode resolver. A espiritualidade não pode resolver, porque se resolver, sabe o que vai acontecer? A gente vai voltar para o mesmo erro. Está com uma cirrose hepática enorme, terrível. Aí melhora da cirrose. Vamos comemorar. Foi só melhorar, né? Olha só. Então tem coisa que ele não pode resolver. É didático para nós. Problemas que são didáticos. Para que a gente comece a dar valor, comece a entender. Trabalhe os nossos sentimentos de humildade.
Lembra daqueles nossos bonitões que estavam em casa lá, que já sabiam tudo, era o chefe de tudo, dono de tudo, entendia de tudo, fazia de tudo e queria saber. O pai estava para trás, é quadrado, a mãe não sabe nada, ele sabe tudo. Aí daqui a pouco dá uma trombada, né? Aí, meu Deus do céu. Um negócio tão infantil que ele bate a cabeça assim, tão forte. Meu Deus. Lá na minha casa tem um caso desse, não posso falar os nomes, mas tem um caso desse aí, né? Não sabia de tudo e tal. Agora está lá, né? Procurando acertar o passo novamente. Parece que tem que voltar uns 10, 15 anos para trás, sabe assim? Voltar para trás, assim. Voltar para trás 10, 15 anos é assim, ir para a escola, fazer supletivo, quando podia fazer não fez, não é? Porque eu já sei tudo. Volta 10 anos para trás fazer supletivo, aí depois faz o colegial do ginásio, depois faz o colegial, aí vai pensar na faculdade, mas aí tem 4 filhos para cuidar. Olha isso, tem que voltar para trás. Não dá para fazer, vamos começar a fazer alguma. Aí faz brigadeiro para sobreviver, né? Olha só. Alguém já fez brigadeiro para sobreviver? Ninguém fez? Diz que é uma boa, viu? Dá muito dinheiro brigadeiro, viu? Dá para enricar em poucos anos. Eu só me enrico com brigadeiro porque eu não sei fazer brigadeiro, mas quem sabe aproveita a oportunidade que dá para enricar, viu? Bom, então, na hora da prece, no momento da prece, a gente faz que nem lá aquela parábola de Kardec que mostra pra gente o anjo Tobias que não se mostrou. Depois que a coisa desenvolve, aí a gente, olha a gente, passa 50 anos, aí você olha para trás e fala, se eu soubesse, né, todas as coisas que eu passei, fiquei tão aborrecido com umas bobagens, fiquei tão chateado com o outro, tudo besteira, tudo brigou, separou, casou 4, 5 vezes, 6 vezes. Meu Deus, um só já era o suficiente. Se ele fosse embora, teria sido até melhor. Ai, tão bom ter liberdade de fazer as coisas, cidadão, né? Ai, a gente fica lá, naquela confusão, 50 anos, você olha para trás e fala, nossa, eu estava na casa da minha mãe. Como ela insistia para mim fazer um curso de inglês. Como minha mãe insistia para tocar violão. Aí vai querer aprender com 50 anos, não é isso? Aí não aprende mais, porque os dedos estão tudo duros, quer dizer, não consegue nem dobrar os dedos, né? Com 50 anos a gente não consegue nem dobrar mais os dedos, né? Então, na hora da prece, saibamos pedir, mas coloquemos no lugar que nos cabe. Qual é a iniciativa que eu preciso ter diante dessa situação? Então, tome a iniciativa, siga em frente, olhe para frente, continue, porque é isso que nós precisamos, fazer o que nos cabe. Arreder os pés com as mãos, não tem problema nenhum. A providência divina não tem pressa. Eu cheguei à conclusão esses dias, porque eu tenho uma cunhada que é especial. E aí eu cheguei a essa conclusão, porque eu pensei assim, nossa, ela tem quase 60 anos na minha idade. Ai, coitadinho, nessa encarnação não vai aprender a ler. Não vai aprender a fazer quase nada. Vai ser sempre dependente como ela é. E aí você vê, preciso aprender, preciso daquilo, preciso fazer, um tempo. E ela está lá no tempinho dela, sabe assim, Deus não tem pressa. Olha só que interessante, né? Então, se deu aquele problema e tem que resolver, resolve. Tem uma juíza federal que ninguém dava nada para ela. Ela se casou, começou a ter filhos. 2, 3, 4 filhos. Ela esperou o último filho se casar, foi lá, estudou, fez concurso e passou no concurso. A juíza federal, imagina. Quer dizer, fez a parte que ela tinha que fazer, depois que ela foi fazer as coisas que ela queria. Olha só, que coisa bacana, né? Talvez nesse interregno ela talvez desse uma estudadinha, olhasse alguma coisa, ficasse antenada nas coisas, mas ela fez questão de colocar todos os filhos na diretriz correta para depois ela fazer as coisas. E quantas mamães? Às vezes as pessoas censuram as moças que têm filhos logo cedo, né? Censuram. Mas no fundo é uma grande bênção, sabe por quê? Porque quando a pessoa está com, sei lá, com 30 anos, já tem um filho de 12, 14 anos, já está praticamente criado. Está com 35 anos, ele já é maior de idade. Olha só
Ah, fez a parte dela, agora ela pode partir para o que ela tem que fazer. Olha que coisa que é uma beleza isso também, né? E outra coisa, eu ouvi dizer que daqui a 50 anos o planeta vai enxugar, sabe por quê? Porque uma família, para sobreviver a humanidade tem na Terra, cada casal tinha que ter 2 filhos. Tem países que não chega nem a 1, é 0,8. Daqui a 20 anos não vai ter quase ninguém lá. No Japão, 1 milhão de pessoas por ano somem, porque eles não têm filhos. Olha só. Na China, daqui a 50 anos, vai ter metade da população. Olha que coisa, tem 1 bilhão e 600, vai ter 800 milhões. Já é bastante, mas é metade. Não é? Agora, depende dos bairros, né? No Brasil, não sei, no Rio de Janeiro, São Paulo, não sei como é que vai ser, mas a gente nunca se lembra disso, né? A gente censura, mas se esquece que existe um planejamento por fora. A gente pensa que está aqui por nossa conta, né? Ah, cuida da minha vida, ou cuida da minha saúde, porque da minha vida todo mundo está cuidando, né? E no fim, tem todo um planejamento que está longe de nós. A gente é só instrumento, olha só, instrumento, pequenos instrumentos, olha que coisa. E aí as coisas vão acontecendo e você chega lá na frente e olha e fala, nossa. O Kardec perguntou para os espíritos se os espíritos interferem na nossa vida. Sabe o que eles responderam? Muito mais do que a gente imagina. Olha só, muito mais. Então, de vez em quando, é assim, o Paulo fez uma colocação interessante. Ele chegou num momento que ele falava assim, não sei se sou eu que estou agindo, ou se é Jesus que está agindo por mim. Então, às vezes, a gente nem sabe se é a gente que está agindo, se são os espíritos que estão agindo pela gente. Não só nas coisas positivas, mas também nas negativas, né? Depende da sintonia. Olha a coisa legal para a gente pedir na prece, uma boa sintonia. Isso é uma coisa legal. Aí a gente sai na rua de manhã e pensa assim, vamos ver se eu estou numa boa sintonia. Aí você vai subir no ônibus, por exemplo, você tropeça assim, bate o joelho no 2º degrau, você pá, ajoelhada no 2º degrau. Aí a gente levanta, o motorista pergunta, mas o que você acha? Aí a gente se pergunta assim, será que eu estou numa boa sintonia? Né? E aí o dia vai acontecendo e a gente vai percebendo, né? Recebe aquele recadinho assim bonitinho nas redes sociais, aí você vê que vou sair desse grupo de família, já não aguento mais. Aí quer sair do grupo de família. Aí eu me pergunto assim, isso é uma boa sintonia? É uma boa sintonia? Mas por que não é uma boa sintonia? Eu não sei, porque a gente precisa aprender e entender que nós temos que ter tolerância, compaixão, paciência, aos limites que forem maiores. Mas a gente parece que tem um negócio, um bicho na gente que fala, agora! Aí o leão de dentro da gente assim, paciência, desenvolve a paciência. Está no trânsito, dirigindo o seu carrão lá. Aí alguém entra na sua frente. Tá numa boa sintonia. Nem preciso falar o que a gente fala, porque todo mundo já sabe, né? Então não precisa falar, né? Então tá numa boa sintonia. Então, como se levanta? Primeira coisa, dá uma dica para vocês que eu levei 60 anos para aprender. Isso é uma coisa ruim também, sabe? Que a gente leva 60 anos para aprender um negócio, a gente vem aqui e fala em 2 minutos. Olha que coisa! Quando a gente levanta, acorda, né? Normalmente, a gente está num ambiente escuro. A primeira coisa que a gente tem que fazer é ir rapidamente para um ambiente claro. Porque quando a gente vai para um ambiente claro, o corpo começa a entender que nós temos que levantar. Se você continuar no ambiente escuro, ele fala assim, ainda não é na hora, não, dá mais 10 aí, pá, mais 10. Que nada, vai estar do mesmo jeito, não passou 10 minutos não, esse relógio está errado, dá mais 10, pá, mais 10. Quando você vai ver, você está 10 para as 10, né? Perdeu a hora de tudo, perdeu o dia, porque quando a gente levanta à tarde, dá a impressão que o dia não rende, não sei se isso acontece com vocês, né?
Começa a atropelar as coisas, fazer as coisas meio atropeladas, não dá certo, mas aí conseguiu, levantou, liga aquela luz mais forte que tem na casa, na cozinha, sei lá, vai na área de serviço, algum lugar, abre aquela luz bem forte, fica ali 1 minuto, e aí já está na hora de você fazer a prece da manhã. Aí você senta lá e fala assim, vou começar o dia. Essa que eu vou falar para vocês nunca façam, porque ela é muito perigosa, viu? Então você senta lá e fala assim, eu estou à sua disposição. Nunca falem isso. Nunca façam isso. Se falar isso, um bicho pega. Aí o negócio é complicado, porque antes de você terminar de acordar, pode ser que você vá abrir o telefone depois, já vai ter ali uma convocação para você. Convocação. Vergonha, hein? Seu time não serve mais para nada mesmo. Aí você já tem a primeira convocação. Na hora você pensa em responder, fica quieto, faz que não viu, sabe assim? Então, estar à disposição de Deus, imagine como que Deus quer que Ele haja uns com os outros, né? Não é assim, né? Com muito amor, né? Não é desse jeito, né? Ele quer que a gente ajude uns aos outros. Como é que a gente ajuda? Então, mas a gente pode dizer assim, Senhor, estou aqui, faça instrumento, ajude no dia, que eu possa ter um dia produtivo. Eu ainda não posso estar à disposição do Senhor o tempo inteiro. Pode ser que em um ou outro momento eu consiga estar, mas não dá para ficar à sua disposição o tempo inteiro. Então, faça instrumento. Ou então a gente pode dizer assim, bem rápido, para não ficar com muita enrolação, né? Mas a gente pode pensar assim, que eu possa ter um dia onde eu acerte mais e erre menos. Então a gente pode fazer esse tipo de prece, isso dá para fazer, não é? Fazer pedidos de natureza moral, sabe natureza moral? Vou ver um emprego agora. Quando eu fui na penitenciária uns tempos atrás, os ladrões me falavam que eles, antes de ir roubar, eles ficavam pedindo para Deus para não morrer, não levar tiro, não sei o que, imagina só. Aí você pensa assim, né? Meu Deus do céu, até eles fazem prece, né? Você vê que coisa, né? Só que uma prece assim meia duvidosa e contrária, né? Porque você vai contra as leis, vai praticar um desforço. Ele podia acrescentar isso, né? Podia acrescentar, né? Então, a pessoa vai levar com ela também. A ideia é essa. A gente, na doutrina espírita, a gente aprende um negócio que é fantástico. Nós temos liberdade para fazer o que quisermos. Livre-arbítrio. Já ouviram falar? Só que tem um detalhe. Nós somos obrigados a colher aquilo que nós fizermos, que nós plantamos. Então, passa uma encarnação, vem a outra, a gente pequenininho, bebezinho às vezes, né? Vem aquela aflição terrível. No Hospital das Clínicas das Crianças, lá na Paulista, Instituto da Criança, tinha uma criancinha pequena, talvez uns 7 ou 8 anos, que tinha queimado todo o esôfago. E a mãe revoltada com o pai, porque era separada, e isso aconteceu na casa do pai, porque o pai, ou a esposa, a nova esposa madrasta do menino, guardava os produtos químicos em garrafas de refrigerante. E o menino, olha a grandeza do menino, mãe, não tem que ficar bravo com ela, foi eu que tomei. Não tem... Mas ela tinha que fazer diferente, mas eu fiquei procurando. Eu achei interessante, falei, nossa, tem um refrigerante aqui embaixo do tanque. Criança, né? Tem noção? Ele deu um gole só, imagina só, queimou todo o esôfago. Nem sei qual produto que ele tomou. Queimou o esôfago. Mas ele reconhecendo que era ele o culpado. Então vejam, para nós, a gente pode pensar assim, falar, mas como que Deus não ajuda uma criança? Mas como que isso vai acontecer? Cadê o amigo espiritual dessa criança? Cadê? Aí a gente tem que lembrar uma coisa. Nós podemos plantar o que quisermos, mas seremos obrigados a colher aquilo que nós plantamos. Então vejam, é óbvio que tem a mão
da providência divina nisso. Porque se não fosse para essa criança fazer isso, 1 milhão de coisas podia ter acontecido. 1 milhão de coisas. A mãozinha dele, quantas vezes já não aconteceu dessas pessoas que querem dar cabo à própria vida? Vai tomar um negócio, cai no chão, a poçãozinha mágica lá vai pegar, cai no chão, derruba tudo, não consegue daquela vez. Aí vem alguém, conversa, aí a pessoa muda de ideia. Quantas vezes isso não acontece? Mas é preciso de plantação e colheita, não é? E aí ele falava assim, tão bonitinho, mãe, tá tudo bem, né? A culpa não foi dela, nem do meu pai, foi eu que fui lá mexer, mas tinha que tomar cuidado, tá certo, mas tá tudo bem, eu tô me sentindo melhor, logo eu vou sair daqui, vou melhorar tudo, vou ficar bem, vai dar tudo certo, tá tudo bem. Então, veja só o comportamento da criança resignada. Por quê? Porque certamente lá no fundo inconsciente dela, alguma coisa aconteceu com isso. Alguma coisa está associada a isso. Não é? Então, quanta coisa, né? Meu Deus do céu. Que a gente possa pedir força. Nunca se coloque à disposição de Deus, tá bom? Pela manhã, tome cuidado. Que é perigoso, tá certo? Se for fazer alguma coisa errada, pede para Deus corrigir. O André Luiz fala assim, se você está disposto a falar mal de alguém, pede uma faringite. Olha, ele fala isso. Olha que interessante, né? Acho que está no sinal verde, se não me engano, né? É isso, ele fala, vai fazer alguma coisa errada, pede para não fazer, né? O Emmanuel tem uma outra coisa que é muito forte. Ele fala que aquelas pessoas que nasceram com deformidades físicas, dedos, braços, mãos, não é? É porque usaram de uma forma infeliz. E aí eles pedem para vir com essa deficiência, para não cometer o mesmo erro. Olha só, que coisa, né? Estejamos fortes, fortalecidos e que a gente possa aproveitar bem os instantes que nós temos da nossa vida, sempre ligados a Deus, porque a prece não é só de manhã. A gente pode fazer uma precezinha que é assim, aquela conversa rápida com o Criador. Sabe aquele filho, aquela filha que tem uma ligação forte com a mãe, né? Às vezes ela vai sair, mãe, já estou indo aí, torce por mim, vou fazer uma entrevista agora, né? Mãe, vou sair agora com minhas amigas, torce por mim, né, mãe? Para mim não fazer nada errado. As filhas falam isso, não sei, né? Mas deviam falar. Vai fazer alguma coisa, sempre conversa com a mãe, pede ajuda da mãe, pede a vibração, a prece da mãe, da avó, né? Então, com Deus é a mesma coisa, o prazer do Pai reconhecer que nós estamos nos ligando a Ele pouco a pouco e reconhecendo que Ele pode muito em nós, porque a ideia da plantação e da colheita, entre a plantação e a colheita tem tempo. Durante esse tempo a gente pode fazer muita coisa, que a gente possa colher diferente, né? Depende de como está regando, depende de como está cuidando da terra direitinho, né? Porque se cuidar da terra direitinho, vai acontecer que nem falou lá. Aquele Senhor, que Jesus faz uma passagem interessante, ele fala assim, Senhor de terra, fala, olha, o joio está crescendo junto com o trigo. Lembra dessa passagem? O Senhor quer que a gente arranque o joio e já livre o trigo do joio? Falando, não, deixa os dois crescerem juntos. Quando eles estiverem no tempo de corte, a gente corta e separa o joio do trigo. Aí o joio a gente coloca em feixes, amarra em feixes e faz o que com ele? Queima. E o trigo a gente aproveita, né? Então, entre a plantação e a colheita, a gente pode fazer muita coisa. E aí a gente pode, quem sabe, até colher algo muito melhor do que aquilo que nós plantamos, que nós nem imaginávamos que ia colher aquilo, não é? Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que a gente possa sair daqui melhor que chegou. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece
com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te ilumina na linguagem pura e peregrina, na voz de Deus em luz no coração. Então, quando a gente conseguir decifrar esse código, que é o seguinte, a gente sempre pede por aqui, né? E Deus responde por aqui, pelos sentimentos. Tá bom? Muito obrigado. E é isso, né? Eu trouxe aqui uns agradinhos para vocês, olha, uns livrinhos, depois aí, de acordo com a orientação da casa, vocês podem se servir, tá bom?